Nesta aula, nós vamos falar ainda de estatística descritiva e vamos falar especificamente sobre as medidas de dispersão e de variabilidade. Então, vamos falar da amplitude, da variância, desvio padrão, do coeficiente de variação e erro padrão da média. Essas 5 medidas apenas nós vamos falar aqui nesse tópico do capítulo 2. Bom, medidas de dispersão ou de variabilidade. As diferenças observadas entre os valores de uma amostra ou uma população, elas definem o que os estatísticos chamam de variabilidade ou dispersão. Como eu disse na primeira aula, essa é a razão da existência da estatística. Se não houvesse variabilidade, ou dispersão, ou variação, não haveria a estatística. Se essas quantidades, uma medida dessa variabilidade, fossem aplicada a uma população, nós teríamos os parâmetros de dispersão da população, seriam medidas da variabilidade populacional. Se essas quantidades são aplicadas em uma amostra, essas medidas da variabilidade são aplicadas em uma amostra, essas medidas são denominadas estimadores dos parâmetros de dispersão. Então, estimadores de dispersão, ou de variabilidade, ou de variação. As medidas de posição, elas são importantes para caracterizar um conjunto de mensurações, mas não são suficientes para caracterizar completamente a distribuição. Então, vejamos. Se no Brasil eu dissesse para vocês que o consumo médio por habitante ano de carne fosse de 20 quilos por pessoa, e nos Estados Unidos esse consumo médio fosse de 40 quilos de carne por pessoa por ano, então vocês teriam uma noção de onde a distribuição do consumo de carne nos dois países estaria situada, em que pontos há uma maior concentração de valores. Mas como esses valores se concentram em torno da média? Do 20 e do 40. 20 no Brasil e 40 nos Estados Unidos. Bom, sem uma medida da dispersão ou de variabilidade, vocês não teriam condição de me informar isso. Então, uma medida complementar à medida de posição é importante. Então, se eu falasse agora que no Brasil se consome em média 20 quilos de carne por habitante ano, com uma variação de 100%, e que nos Estados Unidos o consumo médio fosse de 40 quilos de carne por habitante ano, e que a variação era de 1%, vocês formariam na cabeça de vocês um panorama completo da situação dos dois países. Então, no Brasil, se consome metade do que se consome em média nos Estados Unidos por ano, mas no Brasil a variação é muito grande, tem 100% de variação em torno desse valor central. Então, tem gente comendo igual lá nos Estados Unidos e gente comendo nada de carne aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos, com a variação de 1% em torno dos 40 quilos por habitante ano, ela indica que há uma uniformidade muito grande do consumo. Então, a grande maioria da população consome muito próximo de 40 quilos por habitante ano. Então, a medida de dispersão nos dá a ideia de quão variável estaria o consumo das pessoas lá e cá em torno desses valores centrais, o 20 quilos por habitante ano no Brasil e os 40 quilos por habitante ano nos Estados Unidos, e seria uma medida complementar às medidas de posição. Então, o que nós vamos estudar aqui hoje é exatamente isso, essas medidas de dispersão, de variabilidade ou de variação, tanto faz o nome que vocês queiram usar. Nessa informação que eu passei, do exemplo que eu acabei de dar, o 100% e 1% refere-se à medida que eu anunciei no sumário, chamada de coeficiente de variação. Então, o 100% é uma medida da variabilidade em percentual da média, e é chamado de coeficiente de variação. A mesma coisa para 1% em relação ao consumo médio nos Estados Unidos. Para enfatizar a deficiência das medidas de posição, são considerados 3 conjuntos de dados: produtividade
de 3 variedades de milho em toneladas por hectare. O conjunto A é um híbrido simples. O híbrido simples é o resultado do cruzamento de duas linhagens que são homozigotas, têm o mesmo genótipo para todas as plantas. E o cruzamento gera também um híbrido, chamado híbrido simples, que todos os genótipos são também iguais em qualquer indivíduo, qualquer planta do híbrido simples tem o mesmo genótipo, tem a mesma constituição genética. O híbrido triplo, B, ele é o cruzamento de um híbrido simples, então cruza-se duas linhagens, obtém um híbrido simples com uma terceira linhagem. E a variedade de polinização aberta C, ela é o cruzamento aberto entre várias variedades de milho. Então, ela é resultante do cruzamento de várias variedades de milho de forma aberta. Então, espera-se que o conjunto A não tem variação genética entre os indivíduos, o conjunto B tem uma variação genética, obviamente, muito maior que a do híbrido simples, que não tem nenhuma, e a variedade de polinização aberta, em termos de variação genética, se espera maior variabilidade do que o híbrido triplo. Então, os dados, quando eu falo em deficiência das medidas de posição, que elas precisam da informação complementar da medida de dispersão. Então, a gente precisa fornecer uma medida de posição e uma medida de dispersão se a gente quiser retratar, ter esse panorama, igual o exemplo do consumo de carne. Vocês fizeram uma radiografia quase que completa do que acontece nos Estados Unidos e no Brasil em relação ao consumo médio de carne. Então, essa é a ideia de que vocês devem manter. Eu preciso fornecer, como estatísticos descritivos, uma medida de posição e uma medida de dispersão. Lembrando que para escolher a medida de posição, eu dependo se a distribuição é simétrica ou assimétrica na população. Em populações simétricas, a média é preferida, e em distribuições assimétricas, a mediana ou a moda são preferidas, porque elas são pouco influenciadas pelos valores extremos que aparecem nas distribuições assimétricas. Então, na variedade A, está aqui as produtividades, são 10 valores da produtividade em toneladas por hectare. Vejam que o híbrido simples A, ele tem média de 5,096 e o mesmo acontece para o híbrido triplo e para a variedade de polinização aberta. Ou seja, os três tipos de variedade de milho, híbrido simples, híbrido triplo e variedade de polinização aberta têm a mesma média de produtividade, 5,096 toneladas por hectare. As produtividades do híbrido triplo B variam de 3,44 a 5,99, vejo que estão ordenados os valores, e do C de 1,27 a 8,54. Aqui nós temos os dados elaborados, ou as estatísticas de ordem, para cada uma dessas variedades de milho. Então, nesse caso aqui, eu perguntaria para você, qual das três variedades de milho, qual é a mais variável? Então, se vocês olharem para essa tabela que está aqui diante de vocês, vocês vão falar, é a variedade C. E eu perguntaria por quê? Vocês imediatamente me informariam, porque variou, a maior variação do menor para o maior foi na variedade de polinização aberta. E a menor foi no híbrido simples, que foi de 4,27 a 6, e o outro foi de 1,27 a 8,54. E o intermediário foi o híbrido triplo, 3,44 a 5,99. Então, vocês de imediato usaram uma medida de variabilidade que é chamada de amplitude total, que nós aprendemos para fazer o polígono de frequência, para fazer o histograma, para construir a distribuição de frequências lá atrás. Então, o critério que vocês usaram de imediato para avaliar a variabilidade foi a amplitude total, e essa é a primeira medida que a gente vai falar aqui. O híbrido simples A, no qual existem variações genéticas entre as plantas, apresenta uma menor dispersão em torno do valor central. Por quê? Porque o híbrido simples A, todas as plantas são geneticamente iguais. Como se fosse clone. Não são clones, obviamente, mas é como se fosse um clone. Não tem variação genética entre as plantas de um mesmo híbrido simples. Sendo seguida pelo híbrido triplo e pela cultivar de polinização aberta. Lembrando, por que há variação, então, no híbrido simples? Não é de natureza genética, então ela é só de natureza ambiental. É o que
Todo fenômeno existe, para quase todo fenômeno na natureza existe variação. Então, essa variação são fatores abióticos, clima, onde foi plantado, fertilidade do solo, chuva, doença, e todos os fatores que vocês possam imaginar que possam influenciar as plantas. Por que elas são geneticamente se produzem de formas diferentes? Então, essa é a lógica da estatística. Existem fatores ambientais que causam essa variação. No híbrido B, híbrido triplo, existe o fator genético, que as plantas não são iguais, e existe ainda, então tem uma causa dessa variação que existe aqui, é genética. E a mesma variação ambiental está presente também no híbrido triplo. Portanto, ele tem duas fontes de variação, a genética e a ambiental. Essa que causa essas variações do acaso, essas variações naturais para todo fenômeno, que a estatística lida com ela. E aqui, além dessa variação, existe uma variação de natureza genética, também um outro fator que está induzindo variação, porque as plantas entre do híbrido triplo, da variedade B, que é o híbrido triplo, elas possuem constituição genéticas diferentes, têm variação genética. E isso é mais acentuado na variedade C, em que as variações genéticas são muito maiores entre plantas. Então aqui o fator genético é muito maior. Então naturalmente houve mais variação no C, que tem maior variação genética, do que na B, que tem menor variação genética, e que na A, que só tem a variação ambiental. Em todos os três a variação ambiental está presente. Ambiental somente no A, ambiental e genética no B, e ambiental e genética com mais intensidade do que na B, no tipo C, que é a variedade de polinização aberta. Então, o resultado que está aqui corroborou o que vocês intuitivamente poderiam pensar e que eu estou explicando agora, que são os fatores genéticos influenciando. Então, a primeira medida de variabilidade natural é a amplitude. Então, a amplitude é a diferença entre maior e menor observação. Então, se nós lembrarmos lá que nós colocamos os índices de uma variável aleatória entre parênteses, xn indica o maior valor da amostra e x1 o menor valor da amostra. Então, a amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor da amostra e é representado pelo azão. Lá no exemplo do feijoeiro, né, da produção de feijoeiro, da geração F2, a amplitude, o maior valor foi 24,57, o menor 1,38, então houve uma variação de 23,19 gramas entre a menor e a maior produtividade, entre a planta que produziu menos e a planta que produziu mais. Então, essa medida de variabilidade ela é bem intuitiva e foi a medida que vocês visualizaram aqui como medida de variação para, ou ninguém falou aqui, né, que nós não estamos numa aula presencial, mas que pensaram aí, tenho certeza, que a variedade C era a mais variável, e a B, seguida pela B e pela A. Essa medida de dispersão ela é bastante simples e fácil de ser calculada, né? Muito simples, pega o maior menos o menor valor, mas ela é uma pobre medida de dispersão. Então a gente pode usá-la, mas com parcimônia. Por quê? Porque ela não considera todas as mensurações, ela leva só em consideração os valores extremos, o maior e o menor, o mínimo e o máximo. Se aqui nós tivéssemos o mesmo valor mínimo para todos, 4,27,6, 4,27,6, 4,27,6, e no meio todos os valores iguais, tipo 5,96, 5,096, para todos os outras 8 plantas aqui do meio, aqui, a amplitude falaria que todos teriam a mesma variação, e obviamente tem, mas que essa variação teria aquela medida, mas a variação só ocorreu entre o maior e o menor. Então, ela não considera o que está aqui no meio. Se todos os valores aqui do meio fossem iguais, essa medida não perceberia isso. Ela leva em consideração só o máximo e o mínimo. O maior, o xn aqui, o máximo, e o x1, entre parênteses. Que é a estatística de ordem n, estatística de ordem 1, que são o máximo e o mínimo, respectivamente. Além disso, é improvável que uma amostra contenha os valores mínimo e máximo da população. Óbvio. À medida, então, que eu vou mostrando amostras cada vez maiores, se eu aumento o tamanho da minha amostra, eu tenho uma maior probabilidade de selecionar um indivíduo cada vez maior e um indivíduo cada vez menor.
Eu dou mais chance para os extremos que estão na população aparecerem. Então, para uma amostra de tamanho fixo, ela provavelmente não vai captar, né, amostrar como um dos seus resultados o valor máximo da população. Então, ela tem um viés, ela estima com um certo vício a verdadeira amplitude da população. Então, a gente diz que ela é um estimador viesado e ineficiente da população. À medida que eu aumento o tamanho da amostra, as estimativas da amplitude vão aumentando, porque cada vez mais eu dou mais chance para os indivíduos extremos, se eu faço amostras maiores, aparecerem. Por quê? Porque os extremos na população eles estão em baixa frequência. Maior valor e menor valor estão em frequências muito baixas ou são únicos na população muitas vezes. Então, e se eu tiver uma população gigantesca, a chance de eu sorteá-los numa amostra pequena é menor. E a chance de eu mostrá-los numa amostra maior é maior. Portanto, a amplitude, por simulação a gente mostra isso claramente, ela tende a aumentar à medida que nós aumentamos o tamanho da amostra. Quanto maior a amostra, maior a amplitude. Então, a amplitude amostral, numa amostra de tamanho fixo, ela tende a subestimar, dar um valor menor do que a amplitude populacional correspondente que ela está estimando, aquele parâmetro na população, que é o maior e menor valores na população. População, como ele não faz censo, a gente não tem esse parâmetro. Então, ele tem que usar a amostra. Então, ela tem que ser usada com parcimônia. E, além do mais, se eu fizer uma anotação errada, se eu tiver um outlier, às vezes eu estou pegando peso, e existem pessoas que têm problema de doença, de saúde, obviamente, mas são outliers na população. Tem obesidade mórbida, por exemplo, 300 quilos. De repente, um desses indivíduos aparece. Aí, o máximo naquela amostra fica 300 menos 1, menos o x1, né? Então, o menor valor. Então, isso aqui dá uma amplitude gigantesca, né? Se eu estou pegando, por exemplo, peso de pessoas. Então, esses outliers, que são medidas out fora, liars mentirosos, alguma coisa fora da faixa, um dado não real, por algum problema que não é típico da população. Ou algum outlier causado, às vezes, por erros de anotação. Em vez de anotar 80, eu anoto 180. E depois eu não percebo isso. Então, a amplitude vai ser 180 menos um outro valor lá. E deveria ser 80 menos alguma coisa. Então, eu aumentei em 100 por um erro de anotação. Então, esses outliers, eles são, como eles tendem para os extremos, eles vão influenciar essa medida da amplitude que leva em consideração só os valores extremos, o maior e menor, o mínimo e o máximo, na amostra. Ela possui a mesma unidade das mensurações da amostra originais. Por exemplo, a amplitude lá do feijoeiro é 23,19 gramas. Então, tem uma variação entre o menor e o maior valor em gramas, de 23,19. O estimador para o caso quando eu tenho dados agrupados, eu não pego lá o limite superior da última classe menos o limite inferior da primeira. Eu pego o ponto médio da 40ª classe, da última classe, menos o ponto médio da primeira classe. Então, x barra k menos x barra 1 é a amplitude. Como as nossas distribuições de frequência são construídas por ponto médio da última classe coincidir com o maior valor e o ponto médio da primeira classe com o menor valor, se nós construirmos uma distribuição de frequência, o valor deve dar igual a esse. Pode haver uma diferença pequena por causa de problema de arredondamento ao construir a tabela de distribuição de frequência e o máximo não coincidir exatamente, tendo uma pequena aproximação com o máximo e a mesma coisa acontecendo com o mínimo. Não batendo com o mínimo na amostra original, exatamente, por causa de problema de arredondamento, de aproximação só, mas deveria ser se não tivesse esses problemas. Então, apesar das limitações dessa medida de dispersão, a amplitude é usada para ter uma indicação rápida e fácil da variabilidade em diversas áreas. Ela não é descartada. Na área de controle de qualidade, a amplitude é usada. Tem algumas alternativas para resolver alguns problemas. Usa um outro tipo de amplitude, chama amplitude padronizada ou estudantizada. Ela contorna um pouco o problema, alguns problemas que eu apresentei aqui para a amplitude. Então, mas ela é muito simples, ela tem a vantagem de ser simples, fácil de calcular, você faz a conta rapidinho da amplitude. Pega o máximo menos o mínimo e tem a amplitude na sua mão. Para aqueles três casos, né, do milho aqui, variedade híbrido simples, variedade híbrido triplo, variedade B, variedade C, polinização aberta.
Então, os valores foram de 1,73 para o A, 2,55 toneladas por hectare para o B e 7,27 toneladas por hectare para a polinização aberta. Então, a maior variabilidade ocorreu na C, seguida da B e da A, como eu já havia mencionado, a gente já havia percebido visualmente lá naquela tabela. E aqui estão os valores. Então, a variedade de polinização aberta, que tem um fator genético muito intenso, e o efeito ambiental igualmente nos outros, como os outros também têm, ela foi de maior variabilidade. A B, que tem uma segunda maior força da variabilidade genética como fonte dessa variação, mais a ambiental presente nas três. Então, ela foi a segunda aqui. E a A, que não tem variação genética, foi só o efeito da variação ambiental. 1,73, variação do acaso, que ocorre em todo fenômeno, que está presente nos três casos, mas os outros dois casos têm o efeito da variação genética, que é mais intenso na C, frisando o que eu já tenho falado aí, desde que eu apresentei o exemplo. Então, uma outra medida, melhor que a amplitude, é a variância. Então, vamos definir o parâmetro primeiro, depois vamos definir o estimador desse parâmetro, que é o resultado para a amostra. O que é parâmetro mesmo? É uma quantidade calculada para a população. E o que é o estimador? É uma quantidade que vai refletir essa mesma quantidade populacional, mas calculada a partir do subconjunto retirado da população, que a gente chama de amostra. Então, a variância populacional, ela é definida dividindo-se a soma dos quadrados de desvios em relação à média pelo tamanho da população. Então, cada observação, xi, o valor do indivíduo 1, menos a sua média ao quadrado, isso é o desvio dele em relação à média ao quadrado. Se eu somar para todos os enões indivíduos da população, esses desvios, do primeiro, quando o I for 1, do segundo, quando o I for 2, e assim por diante, eu tenho desvios ao quadrado. Então, a soma de quadrados de desvios dividido pelo enão. Então, a média dos desvios ao quadrado. A variância é isso. Quanto que, em média, cada indivíduo desvia da sua média, mas a medida direta do desvio, não. Esse desvio tomado ao quadrado. Então, a variância ela é considerada como o valor médio dos desvios ao quadrado em relação à média. E ela, às vezes, é conhecida na experimental, lá, se alguém for fazer experimental, posteriormente, no segundo curso de estatística, era chamado também de quadrado médio, e na experimental esse termo é bastante usado. A expressão apresentada na sequência, né, ela é a variância populacional em populações finitas. Então, soma dos desvios em relação à média de cada indivíduo, xi para a média. Se for a altura do primeiro indivíduo, menos a média da altura de todo mundo, na população, ao quadrado, mais o segundo indivíduo, x2, menos a média, ao quadrado. Eu faço isso, somo para todo mundo, divido pelo número de parcelas que eu somei. Isso me dá uma média. Média de quem? Desses desvios ao quadrado, de cada indivíduo para a média. E isso é a variância. Então, é como se fosse a distância de cada indivíduo para o ponto médio. Então, é a distância média. Uns indivíduos são mais afastados da média, dá um desvio ao quadrado maior. Indivíduos estão mais próximos da média, dá desvios menores. Quanto que, em média, se afasta? Então, isso é uma medida da variabilidade da população, chamada variância. A variância amostral, S2, então a gente usa o símbolo S2 para a variância da amostra e o símbolo sigma ao quadrado é o símbolo da variância, esse quadradinho, não tem que tirar a raiz quadrada. E o S2 para a amostra e sigma 2 para a população. E a gente poderia pensar que vamos pegar os desvios em relação à média da amostra e vamos dividir por N, como a gente fez aqui na população, dividir por N. Mas na amostra tem uma razão especial para que a gente divida por N menos 1 e não por N. Tá? Então, é a soma dos desvios de cada indivíduo em relação à média ao quadrado, somar para o I variando de 1 até N, que é o tamanho da amostra, agora é N, veja que a variação agora é 1 N. Em vez de dividir por N, eu vou dividir por N menos 1. Isso tem uma razão de ser chamado grau-liberdade, isso aqui. Eu tenho N menos 1 grau-liberdade na amostra. Isso aqui tem uma razão de ser, eu vou explicar rapidamente. 1, 2, 3. Nós vimos uma propriedade da média
Então, esse conjunto, 1, 2, 3. Nós vimos uma propriedade da média que dizia assim, a soma dos desvios em relação à média amostral, ou em relação à média, mesmo que for na população, é zero. A soma dos desvios. Veja que a variância é a soma dos desvios ao quadrado, não é só soma de desvios. A soma dos desvios em relação, se não tivesse quadrado aqui, dava zero no numerador. A soma dos desvios em relação à média é sempre zero. Ao quadrado, não. Então, por quê? A soma dos sinais negativos desses desvios, porque tem alguns desvios que alguns indivíduos estão abaixo da média, da negativa. E os positivos, elas se cancelam. Essa soma dá igual no negativo e no positivo, portanto, dá zero como resultante. Então, a soma dos desvios em relação à média dá zero. Então, se eu tenho a amostra 1, 2, 3, o primeiro desvio é 1. 1 menos 1. 1 menos 2 dá 1 menos a média, que é 2. A média 1, 2, 3 é 2. 1 menos 2 dá menos 1, primeiro desvio. O segundo elemento, que é o valor 2, 2 menos 2 dá 0. Então, o primeiro desvio é menos 1, o segundo é 0. Quanto que é o terceiro desvio? Se a soma dos desvios dá 0, esse terceiro desvio nem preciso calcular lá. Ele é 1. Então, basta conhecer dois desvios, o terceiro fica definido, porque a soma deles tem que dar 0. Então, basta conhecer de forma geral n menos 1 desvios, que o último desvio ele fica automaticamente determinado. Se uma amostra eu falo um desvio é menos 1, o outro desvio é mais 1. Qual que é o terceiro desvio dessa amostra se ela tem 3 elementos? É 0. Se um desvio é 1, o outro é 0. Qual que é o terceiro? Menos 1. Então, você determina o terceiro desvio sabendo essa propriedade da média. Portanto, eu só tenho, numa amostra tamanho 3, duas informações independentes. A terceira depende dessas duas. E isso chama grau de liberdade. Então, n-1 aqui é o grau de liberdade, é o número de informações livres numa amostra que eu tenho. Como para calcular a variância eu tenho que calcular a média, uma vez calculada a média, a soma de desvios dá zero. Por isso que a variância é definida por soma de desvios ao quadrado e não soma de desvios. Então, eu só tenho n-1 de uma maneira geral, não em amostra tamanho 3, mas em amostra tamanho n, eu tenho n-1 desvios livres, informações independentes. Então, se eu conheço n-1, quaisquer deles, dos desvios em relação à média, o último fica automaticamente definido. Basta somar aqueles valores, o outro desvio é o resultado daquela soma com sinal contrário, para a resultante dar zero. Essas expressões, a 3 aqui e a 2 aqui para a variância populacional, elas são pouco utilizadas, porque elas são mais difíceis. Eu tenho que passar na amostra, calcular a média, seja na população ou na amostra, eu tenho que calcular a média da população ou a média da amostra, primeiro, depois que eu vou calcular os desvios, elevar ao quadrado e somá-los. Então, eu tenho que dar duas passagens nos dados. Então, existe uma forma alternativa. Para a população, é essa, e para a amostra é essa aqui. Então, como é que é essa fórmula aqui? Eu somo todos os elementos da amostra ao quadrado, somatório de x ao quadrado, somo todos os elementos da amostra eleva ao quadrado e divido por E não. Desculpa, da população, de 1 a E não. E faço essa conta aqui e divido por E não. Então, essa parte aqui, entre colchete, é igual ao que está aqui no numerador dessa expressão, dá o mesmo resultado. É uma expressão alternativa a essa, àquela lá. Então, essa expressão aqui é uma alternativa. Do mesmo jeito aqui, essa expressão aqui do numerador, depois eu tenho que dividir por n-1, está dividido aqui por n-1, essa expressão do numerador é dada por essa expressão. Somo todos os elementos da amostra ao quadrado, de 1 a n, somo todos os elementos, depois de somados eu elevo ao quadrado e divido por n, então faço essa conta aqui, faço essa, subtraio isso menos isso, e depois divido por n menos 1. Eu tenho a variância da amostra. Essa expressão passa uma única vez nos dados, calculando essas quantidades para obter o valor restante. Então, variância da população. Então, se eu tiver com os dados da população, vejo que as formas são praticamente idênticas. Quando é população, o divisor é n. Quando é amostra, o divisor é n menos 1. Então, essa é a definição de variância. Essa expressão aqui é mais simples, ou essa, né? Elas são mais simples de interpretar. Quando que a variância seria zero? Ora, eu tenho soma de desvios ao quadrado. Um desvio ao quadrado, se for negativo ao quadrado, dá positivo. Se for positivo ao quadrado, continua positivo.
Então, eu vou somar coisas positivas. Isso, teoricamente, nunca daria zero. Quando que daria zero? Se todas as parcelas fossem iguais a zero. Ora, todas as parcelas da soma. Ora, xi menos x barra, para dar zero, quer dizer que o valor do indivíduo i tem que ser, se for 1 i, o valor do indivíduo 1 tem que ser igual à média. Quando passar para o 2, o valor do indivíduo 2 tem que ser igual à média. Isso tem que acontecer para os n indivíduos, para todas as parcelas. Porque se tiver um diferente, vai dar um valor positivo aqui, e ao quadrado é positivo, no final dá um resultado positivo, porque eu vou somar resultados positivos. Só se eu somasse todo mundo igual a zero é que daria zero. Aí eu divido por n menos 1, zero por qualquer coisa, que não seja zero no denominador, é zero. Portanto, a variância seria zero se todo mundo fosse igual à média. Quando que todo mundo é igual à média? Quando todo mundo é igual entre si. Então, quando não tem variabilidade na amostra, a variância é zero. Então, é muito mais fácil interpretar essa expressão do que visualizar isso aqui nessa. Essa é mais fácil para calcular, mas essa é mais fácil de interpretar. Mesma coisa na população. Todo mundo da população tem que ser igual à média da população. Aí, se todo mundo é igual à média da população é uma constante. Então, todo mundo é igual a 1,70. Então, todo mundo tem altura 1,70. Então, todo mundo é igual. Então, a variância daria zero. A variância, então, é zero quando todos os elementos, ou da população ou da amostra, possuem o mesmo valor. Qualquer valor, quanto mais variação, quanto mais diferença tiver entre os indivíduos e a sua média, maior o desvio, ao quadrado da maior, maior da variância. Então, a variância é um número entre zero e infinito. Zero é quando não tem variabilidade, e quanto maior for a variância, mais variação tem, mais variabilidade tem. Maior é a distância média dos indivíduos para o valor central. A distância média quadrática, porque está na unidade ao quadrado. A variância ela ela é expressa nas unidades ao quadrado. Veja que a variância, se eu tiver os dados numa distribuição de frequência, a fórmula é muito parecida, só que em vez de somar a variância amostral, né? Então a distribuição de frequência amostral. A variância, no caso da amostra, é essa expressão aqui de baixo, a expressão 6. Então, em vez de somar os dados ao quadrado, eu não tenho os dados. Não posso somar os dados também para elevar ao quadrado, mas eu tenho a tabela de distribuição de frequência. Então, cada classe tem um ponto médio. Eu pego o ponto médio ao quadrado, mas eu não posso esquecer que o peso, que é a frequência de cada classe. Então, eu tenho que ponderar. Em vez de somar os quadrados, eu somo o quadrado de cada ponto médio e multiplico pela sua respectiva frequência. Eu pondero, dou como peso a frequência. Na hora de somar, eu não posso somar só os pontos médios. Eu tenho que somar os pontos médios considerando o peso, que são as frequências. Então, eu faço uma soma ponderada. Essa é a diferença. Aqui é soma simples, com peso 1 cada um, soma simples com peso 1, dos valores ao quadrado. Aqui é a soma dos pontos médios. E a variação, obviamente, eu tenho K classe, vai de 1 até K. Lembra das classes? São as linhas da tabela. Eu somo para a primeira linha, para a segunda linha, para a terceira linha, então é um cálculo bem simples. E o divisor continua sendo n-1, porque é amostral, pela razão do grau de liberdade que eu já expliquei para vocês. A unidade da variância não é a mesma de cada mensuração. Se tiver em quilo, como está ao quadrado, eu tenho os desvios em quilo ao quadrado. Quando eu somo quilo ao quadrado, dá quilo ao quadrado. Divido por n-1, então a unidade é quilo ao quadrado. Se tiver em metro, é metro ao quadrado. Então, a unidade da variância é a unidade dos dados ao quadrado. Se for toneladas por hectare ao quadrado. E assim por diante. A variância ela tem uma propriedade de não se alterar quando os dados são adicionados ou subtraídos de uma constante. Então, a variância de 1, 2, 3, que é igual a 1, variância amostral, se vocês computarem essa variância, vocês vão ver que é 1 usando essa fórmula aqui, 1, 2, 3, ou essa outra aqui, vocês vão ver que essa variância vale 1. Se vocês somarem 100 a cada dado, em vez de 1, 2, 3, vocês tiverem 101, 102, 103, a variância é a mesma. Usando as duas expressões, podem fazer 101, 102, 103, vocês vão encontrar o mesmo resultado, 1. Então, a variância não se altera quando os dados são somados. Então, eu somei 100 a cada valor. Ou subtraídos, podia ser subtração, eu somei de uma constante. No caso, foi 100 nesse exemplo. 1, 2, 3 tem variância 1. 101, 102, 103, que é cada valor somado da constante 100, tem a mesma variância 1. Então, a variância não se altera.
Quando os dados são multiplicados ou divididos por uma constante, aí sim, a nova variância ela fica multiplicada ou dividida pela constante ao quadrado. Então, se eu pegar 1, 2, 3 multiplicar por 10, eu vou ter os novos valores 10, 20 e 30. A variância entre 10, 20 e 30 é 10 ao quadrado, é a constante ao quadrado, 100 vezes maior do que 100 vezes o valor original, que era 1. 1, 2, 3 tem variância 1. 10, 20, 30, que é 1, 2, 3 multiplicado por 10, é igual a 1. A variância desse novo conjugado é 1 vezes 10 ao quadrado, 100. Então, eu não preciso computar de novo a variância nos novos dados. Basta usar essa propriedade. Ah, eu multipliquei meus dados por 2. Quanto que era a variância? Era 3. Quanto que vai ser a variância agora? 3, que era a variância antiga, multiplicado pela constante ao quadrado, 2 ao quadrado. 4. 4 vezes 3, 12. Então, a nova variância é 12. Se eu multipliquei por 20, então é 20 ao quadrado vezes a variância que tinha. E eu tenho a nova variância. Uma medida relativa à variância, vinculada à variância, imediatamente obtida a partir da variância, é chamada de desvio padrão. Ela é simplesmente a variância, a raiz quadrada da variância. Basta tomar a raiz quadrada daquelas expressões lá. Então, se for no caso populacional, a gente representa por sigma. Então, sigma ao quadrado é o símbolo da variância. Sigma é o símbolo do desvio padrão populacional, quando essa quantidade se refere à população. Então, veja, essa expressão aqui é a expressão da variância da população, essa aqui. Simplesmente eu venho cá e extraio a raiz quadrada. Ah, a variância da população é 100. Então, quanto que vale a variância, o desvio padrão amostral? 10, raiz de 100. A variância da população é 36. Quanto que vale o desvio padrão populacional? 6. Basta extrair a raiz quadrada. Qual que é a vantagem disso? É expressar na mesma unidade dos dados. É como se fosse o desvio médio agora dos indivíduos em relação ao seu ponto central. Ah, o desvio padrão é de 3 unidades. Significa o quê? 3 metros. Quer dizer que, em média, os indivíduos estão 3 unidades da média da população. Tem indivíduos que estão em 3 unidades acima e 3 unidades abaixo, obviamente. Mas, em média, eles se afastam 3 unidades, 3 metros para mais ou 3 metros para menos, em média. É claro que tem indivíduos que têm valores menores que 3 metros, tanto para mais quanto para menos, e tem indivíduos que têm valores maiores que 3 metros, tanto para mais quanto para menos, em relação ao valor central. Mas a média desses desvios é o desvio padrão. Tá? Então, ele está na mesma unidade dos dados, é mais fácil de interpretar do que a variância. Ah, em média, os indivíduos estão a 3 unidades ao quadrado, 3 metros ao quadrado em relação à média da população. O que é 3 metros ao quadrado? Está 4 quilos ao quadrado, em média, distantes da média da população. Não tem muito sentido prático, né? Físico. Mas o desvio padrão, sim. E quando se trata de desvio padrão amostral, eu extraio a raiz quadrada daquelas expressões quando os dados estão originais e os dados elaborados ou brutos, você pode usar em qualquer um, não precisa estar ordenado para computar, ou não, se tiver não faz problema, não tem problema, é o mesmo valor, ou na distribuição de frequência. Então, na amostra, simplesmente eu venho cá, extraio a raiz quadrada disso aqui ou disso aqui. Se eu estiver trabalhando com amostra, são desvios padrões amostrais. Se eu tiver uma população finita, os valores totais, o censo de uma população finita, eu tenho o desvio padrão populacional, que é esse aqui. Então, é simplesmente a raiz quadrada está na mesma unidade dos dados. Se eu somo ou subtraio uma constante, se a variância não é afetada, a raiz quadrada dela não vai ser afetada. O novo desvio padrão é o mesmo dos dados 1, 2, 3, tem o mesmo desvio padrão de 101, 102, 103, que é 1, que é a raiz de 1. A variância era 1, então o desvio padrão é a raiz de 1. É o valor positivo dessa raiz. No entanto, quando os dados são multiplicados ou divididos por uma constante, o novo desvio padrão será igual ao original multiplicado ou dividido pela constante. Lembrando, na variância, quando eu multiplico ou divido por uma constante, a nova variância fica multiplicada ou dividida pela constante ao quadrado. Aqui não, fica multiplicada ou dividida pela constante, não é a constante ao quadrado, porque eu extraio a raiz quadrada da variância. Então é mais simples. Então, quanto mais próximo de zero, o desvio padrão, do mesmo jeito que a variância, menor a variabilidade, maior a concentração dos dados em torno do valor central, porque tem menos variação em torno dele.
Então, quanto menor o desvio padrão, mais próximo de zero, maior a variabilidade. O desvio padrão, o menor valor dele é zero, nunca dá negativo, nem variância, porque é soma dos desvios ao quadrado. É função disso, os dois. Por outro lado, se o desvio padrão for grande, quanto maior for o desvio padrão, os valores terão grande dispersão em torno da média. A distância média em torno da média é grande, então quer dizer que eles dispersam muito. Então, qual que é o extremo? É zero, né? Zero de variabilidade, ou seja, todo mundo é igual. Então, a concentração seria máxima, porque todo mundo é igual à média, né? E quanto maior for esse desvio padrão, mais variação em torno da média tem, e mais variação, portanto, entre os indivíduos tem. Coeficiente de variação. E eles têm a vantagem em relação à amplitude, porque eles levam, se você olhar a fórmula, levam em consideração todos os dados. Soma todos os dados ao quadrado, soma todos os dados e divide por n ao quadrado, depois divide por n. Então, leva em consideração todos os dados. A amplitude só leva em consideração o maior e menor. Só dois números para ser computado. Então, tem mais vantagem, reflete mais, com mais segurança, a variabilidade dos dados. Bom, o coeficiente de variação, ele vem para suprir uma deficiência do desvio padrão e da variância. Essas duas medidas, elas são chamadas de medidas de variabilidade absoluta. Desvio padrão e a variância dos dados. São medidas de variabilidade absoluta. E elas são dependentes da grandeza. Então, por exemplo, eu tenho lá altura de pessoas, então a variância vai estar em metros ao quadrado, o desvio padrão vai estar em metros. Ou seja, então elas são dependentes da escala ou da unidade de medida, né? Como metro, quilo, milímetro, toneladas por hectare, depende do que eu estou trabalhando, ou do que eu esteja trabalhando. Então elas são dependentes da grandeza, por isso são chamadas de medidas de variabilidade absoluta. Então, se eu falo assim, a variância da temperatura é 10, a variância da precipitação é 5. Qual que tem mais variabilidade? Eu não posso falar o que tem 10 é maior que 5. Não. Temperatura está em graus Celsius, precipitação está em milímetro. Então, a variância vai estar em graus Celsius ao quadrado e a precipitação em milímetro ao quadrado. Como é que eu vou comparar 10 graus Celsius ao quadrado com 5 milímetros ao quadrado? Não são comparáveis, não estão na mesma escala. E além da escala, essa escala está numa unidade ao quadrado. Mais difícil quando for a variância. Se for desvio padrão, um é 10, o outro é 5, um é 10 graus Celsius, o outro é 5 milímetros. 10 e 5 não são comparáveis, são grandezas diferentes. Unidades de medidas diferentes. Então, não posso comparar. Então, como que eu posso fazer para comparar a variabilidade, por exemplo, de grandezas diferentes ou de escalas diferentes? Às vezes está na mesma unidade, mas a escala é totalmente diferente. O que eu estou querendo dizer com a escala? A média está posicionada, é muito diferente da média do outro. Se eu comparar, eu vou cometer erros também, de falar que um é mais variável que o outro, simplesmente porque as escalas são muito diferentes. A faixa de valores de um e a faixa de valores do outro estão em posições da reta real muito diferentes. Então, não só a unidade é importante, mas a escala também, para a gente fazer. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar uma medida de variabilidade que não dependa dessas grandezas. Tá? Então, o que eu havia falado antes, né? Mesmo para uma única grandeza, se os conjuntos possuem médias de diferentes magnitudes, suas variabilidades não devem, né? Você tem que evitar a comparação pela amplitude, pelo desvio padrão, pela variância, que são medidas de variabilidade absoluta. Eu não pus amplitude aqui, mas amplitude também é uma medida de variabilidade absoluta. Uma medida de variabilidade relativa, então, é a forma de contornar isso, e o coeficiente de variação é uma dessas medidas. O coeficiente de variação, ele é simplesmente o desvio padrão dividido pela média, multiplicado por 100 para ser expresso em percentagem. Então, é uma medida adimensional. Se for da população, o desvio padrão da população é o sigma e a média da população é o mi. Na amostra, o desvio padrão é o S e na média da amostra é representado por x barra. Então, nós temos o coeficiente de variação P de populacional, desvio padrão sobre média vezes 100, desvio padrão na amostra, coeficiente de variação amostral, sem o índice P aqui, é P de população, CV
amostral, simplesmente CV, é o S sobre x bar, desvio padrão sobre média, desvio padrão sobre média. Sigma, porque é o desvio padrão da população sobre a média da população vezes 100. Desvio padrão da amostra dividido pela média amostral vezes 100. Então, em que unidade está o desvio padrão? Aqui ou aqui? Se for quilo, está em quilo. Se for quilo, está em quilo. Se for metro, está em metro. E a média? Se for quilo, está em quilo. Então, quilo sobre quilo, cancela. Quilo sobre quilo, a média também vai estar em quilo. Metro sobre metro, que se estiver em metro, o desvio padrão está em metro, a unidade for metro, a média está em metro. Desvio padrão em metro, média em metro, então vão se cancelar e então essa medida aqui não tem unidade, ela é adimensional, é uma medida relativa. Então, se o CV, por exemplo, amostral da precipitação for 20 e o CV da temperatura for 10, então a precipitação é mais variável, é 10, 20% e 10%. Então a precipitação é mais variável que a temperatura. Se for o contrário, quem tem maior CV é aquela variável que tem mais variabilidade. Quem tem maior CV tem mais variação, tem mais variabilidade. E eu posso comparar de qualquer grandeza, de qualquer escala. Então, o CV é uma medida muito interessante por isso. Naquele exemplo da carne, 1% de variação em torno dos 40 é o coeficiente de variação. É quantos por cento de variação de desvio padrão em torno da média existir. É o desvio padrão expresso como percentagem da média daquele conjunto. 1% de variação em torno dos 40 quilos por habitante ano. 100% de variação no Brasil em torno dos 20 quilos por habitante ano. Então, o coeficiente de variação é uma medida relativa e serve para comparar tudo. Então, obviamente, existe muito mais variação no Brasil que nos Estados Unidos. E lá o valor central é 40, é o dobro do valor central do Brasil, que é 20. E com isso, a gente caracterizou bem. Então, quem que eu uso? Depende. Se eu quero caracterizar a variabilidade do conjunto, eu posso usar o S, o sigma 2, ou CV. Se as grandezas que eu quero comparar são diferentes, eu opto pelo CV e não pelo desvio padrão. Se as escalas, as grandezas são diferentes. Se são iguais, eu posso usar o desvio padrão ou a variância para comparar, não tem problema. Mas se as grandezas forem diferentes dos fenômenos que eu estou estudando, eu tenho que usar uma medida relativa como CV. E uma medida dimensional é uma medida adimensional, ou seja, não tem unidade da variabilidade, ou seja, não possui unidade de medida. Exemplo, a média de desvio padrão de 2 cultivares de milho, a média foi 4 para a variedade A e desvio padrão 0,8 toneladas por hectare. E na variedade B, média de 8, amostral 8 toneladas por hectare, veja está o dobro aqui, e desvio padrão de 1,2 toneladas por hectare. Aí a pergunta é, o A é uma polinização aberta e o B é um híbrido simples. Qual das cultivares possui maior uniformidade de produção? Maior uniformidade é menos variabilidade. É isso que eu quero saber. Então, se você olha aqui, o SA 0,8, o desvio padrão, o índice aqui é só para falar que é da variedade A e da variedade B. O desvio padrão da A é 0,8, o desvio padrão da B é 1,2. Então, 0,8 é menor que 1,2, então a A é mais uniforme que a B, porque tem menor variação. Então, se eu inspecionar as estatísticas, como eu fiz ali, você responder que a variedade de polinização seria que possui maior uniformidade, você poderia estar errando. Por quê? É que pela razão de ter um menor desvio padrão, né? 0,8 contra 1,2. Então você poderia ter cometido um erro. Por quê? Porque as grandezas estão em escalas diferentes. Uma é a média o dobro da outra. Então, o critério usado não foi legal por causa da grandeza aqui. A unidade é a mesma, é toneladas por hectare, mas as grandezas são diferentes. Então, o critério aqui para comparar a variabilidade das cultivares, ele não foi apropriado. Por quê? Por causa disso. Eu usei uma medida de variabilidade absoluta, que foi o desvio padrão. Embora as unidades não sejam diferentes, como eu disse, as médias das amostras são. Ou seja, as amostras possuem grandezas diferentes. Então, o mais apropriado é usar o CV.
Então, se eu calculo o CV, desvio padrão dividido por A, olha como é simples, 0,8 sobre 4 vezes 100. O outro é 1,2, média 8 vezes 100. Então, quem é mais variável aqui? Mais variabilidade é na A e menos variabilidade na B. Quem tem menos variabilidade é mais uniforme. Então, o híbrido simples, que é o natural dispensar, ele é mais uniforme, pois um menor CV, pois possui um menor CV do que a variabilidade de polinização aberta. No híbrido simples, não tem variação genética, só tem efeito na variação ambiental. E na variedade de polinização aberta, tem variação genética e ambiental. Dois fatores, duas causas de variabilidade estão presentes na variedade de polinização aberta. E no híbrido simples, só a causa ambiental, que é a mesma que está atuando nas duas. Portanto, era esperado que o híbrido simples fosse mais uniforme. E se você olhasse direto para a medida absoluta, você falaria o contrário, que a variedade de polinização aberta é mais uniforme, que não faz sentido. Então, por isso que a gente tem que usar uma medida de variabilidade relativa, né? Tem 15% de variação em torno da média, o outro tem 20% de variabilidade em torno da média. A genética explica isso, como eu disse. Todas as plantas de um híbrido simples têm a mesma construção genotípica, têm o mesmo genótipo. E o que não ocorre para a polinização aberta. Então, no híbrido simples, tem só variação causada por fontes ambientais, né, do acaso. E na variedade B, além das fontes naturais do acaso ambientais, temos as fontes de variação genética, porque as plantas são geneticamente, a construção genotípica da variedade de polinização aberta não é a mesma, de planta para planta. E uma última medida de variabilidade é o erro padrão da média. Aqui nós vamos dividir em dois, vamos falar uma medida relativa dele também. Então, o erro padrão da média, vamos explicar ele. Considere que você tem uma população e com uma determinada média lá, e que você consiga tirar um monte de amostras tamanho N. Sorteia, por exemplo, 20 indivíduos, calcula a média. Sorteia outros 20, calcula a média. E faz isso infinitas vezes. Tira todas as amostras possíveis daquela população. Em cada uma delas você vai ter a média. Então você tem um número gigantesco, a população de todas as médias amostrais em amostra tamanho 20. No caso geral, em amostra tamanho N. Agora, se você vai lá e você tem um monte de médias. Como que essas médias estão oscilando em torno da média daquela população onde essas amostras foram retiradas? Você tem uma população que tem uma média. Sei lá, sua população tem 100 mil valores. Então, a média dos 100 mil valores é 100. E você faz a amostra tamanho 20. E você tem as médias da sua amostra oscilando em torno de 100. Então, a sua primeira amostra deu 120 de média, a segunda amostra deu 95, a terceira amostra deu 85, a quarta amostra deu 101, a quinta amostra deu 100, a sexta amostra deu 107, a outra deu 93 e assim por diante. Todas possíveis. Então, você tem um monte de médias amostrais. Agora, faz o cálculo de desvio padrão da população formada de todas as estimativas de médias amostrais em amostras tamanho 20 possíveis. E isso é o erro padrão da média. Então, ele mede a variabilidade das médias amostrais de uma amostra tamanho N em torno da população. Quanto que essas médias têm de variação em torno da média da população? Qual que é a diferença dela para o desvio padrão comum? O desvio padrão é calculado numa mesma amostra, você calcula a estimativa da variabilidade dos indivíduos em torno da média da amostra. Portanto, ela reflete a variabilidade que tem entre cada indivíduo na população, cada valor na população e a média da população. Aqui, no erro padrão, você tem a variabilidade de médias amostrais de uma amostra tamanho N. Você fez uma amostra tamanho 20, calculou a média, tem um valor. Fez uma outra amostra e calculou a média. Agora você põe a média da população no meio delas. Como é que oscila essas médias amostrais em torno desse alvo, dessa média da população? Isso é o erro padrão da média. Então, o desvio padrão que nós estudamos mede a variabilidade dos dados de uma população ou de uma amostra em torno da sua média, seja amostral ou populacional. E o erro padrão da média, ele estima a variabilidade das médias de uma determinada amostra em torno das amostras, em torno da média da população. Um é valores da população em torno da média da população, o outro é médias de amostra tamanho N em torno da média da população.
Essa é a diferença. Então, eu não preciso fazer todas essas amostras. Isso aqui é só para mostrar ou ilustrar para vocês o conceito disso. Então, é como se eu tivesse um alvo, o centro do alvo fosse a minha média populacional. Cada amostra que eu faço é um tiro que eu dou em torno do alvo. Então, o alvo está todo furado em volta. Se eu tenho um alvo que os tiros estão concentrados lá, em torno da média amostral, eu espero um desvio padrão das médias em torno da média da população pequeno, ou seja, um erro padrão pequeno. Se a dispersão, eu erro muito, tem uma dispersão, os pontos estão lá em torno do alvo, até errando o alvo lá, né, aquela plataforma gigantesca, eu erro aquela placa inteira, então eu estou errando muito. Então, quanto maior o desvio padrão das médias amostrais em torno da média da população, maior é o erro padrão da média e maior a dispersão dessas médias amostrais em torno da média da população. Como eu não faço muitas amostras, eu faço uma amostra só, se o erro padrão é grande, a chance dele estar longe da média da população é grande. Se o erro padrão é pequeno, quer dizer que existe como se minha arma tivesse uma mira muito boa. É como se eu estivesse acertando o alvo lá certinho, muito próximo dele. Então, quando eu faço uma única amostra, aquele pontinho, a chance dele estar próximo do alvo é grande, ou seja, eu tenho uma alta precisão da média. Se o erro padrão é pequeno, existe uma chance da média que eu tirei daquela amostra, estimar bem a média da população, está próxima da média da população. Se o erro padrão é grande, existe uma grande chance da média daquela amostra, a única amostra que eu fiz, está longe do alvo, ou seja, ela está estimando mal a média da população. Então essa é a lógica. Então o erro padrão da média, ele mede a precisão com que a média amostral foi estimada, a média da população foi estimada pela média amostral. E eu não preciso fazer todo esse processo, como eu disse. Isso aqui é teórico para vocês entenderem. Então, eu faço uma única amostra e eu consigo determinar isso. Porque se eu fizer isso, o erro padrão da média dá o desvio padrão da população sobre a higiene. É o que é o tamanho da amostra que eu fiz. Se for a amostra tamanho 20, fica raiz de 20. Então, o erro padrão da média é o desvio padrão dividido pelo raiz de n. Essa é a expressão para o erro padrão. Fazendo tudo isso, calculando o desvio padrão, eu acho isso. O desvio padrão das médias amostrais em torno da média da população é o erro padrão. Então, a gente põe sigma índice x barra, desvio padrão das médias amostrais. Isso é chamado de erro padrão da média. É o desvio padrão original da população dividido por raiz de n, aquele que eu mostrei lá, que é a raiz da variância no outro tópico, na seção, acho que 1.2. Então, como eu não tenho os valores populacionais, eu posso estimá-lo por essa expressão, é essa raiz de n. Então, eu tenho o erro padrão da amostral das médias, o erro padrão da média amostral estimado, o estimador daquele parâmetro sigma raiz de n. Então, eu faço uma única amostra, eu vou ter o desvio padrão daquela amostra, divido por raiz do tamanho daquela amostra, eu tenho um estimador do sigma de x barra. Então, eu vou ter uma estimativa, se eu fizer uma amostra específica, eu vou ter uma estimativa desse erro padrão aqui. Então, a gente chama estimador do erro padrão da média amostral. As razões da necessidade de um estimador do erro padrão da média são: não se conhece em geral o desvio padrão populacional, não conheço o sigma. A maioria das situações reais não é possível retirar todas as amostras, não faz sentido nenhum também de uma população e nem se faz isso, né? Não tem sentido algum extrair, eu vou ter que tirar, fazer aquele processo. Isso aqui é para ilustrar para vocês. Ó. Considere que eu tiro todas as amostras possíveis, depois calculo o desvio padrão. Obviamente não vai dar isso. Em geral, apenas uma amostra é extraída da população, como eu já disse. Então, eu tenho esse erro padrão aqui. Muito simples. Eu tenho o desvio padrão da amostra, a raiz de n. Isso aqui é o erro padrão da média, vou ter uma estimativa dele. Se ele for pequeno, próximo de zero, indica que aquela média daquela amostra foi estimou a média da população com alta precisão. Se ele é grande, em relação à própria média, eu diria que aquela média estimou mal a média da população. Quer dizer, tem uma dispersão muito grande das estimativas das médias amostrais em torno do alvo. Se ele é pequeno, há uma concentração muito grande das médias amostrais em torno do alvo. Então, aquela única que eu fiz estima bem a média da população. E se é muito disperso, estima mal. Essa é a lógica. O erro padrão da média é uma medida da dispersão das médias amostrais em torno da média da população, como eu falei. Quanto menor for o seu valor, mais provável, pensa no alvo, mais provável será a chance de obter a média da amostra nas proximidades da média da população.
E quanto maior for, menos provável se torna esse evento. É como se a minha arma tivesse uma mira ruim, se o erro padrão é grande. Então, a chance de eu errar o alvo é grande. Então, a estimativa é pobre da média populacional. É ineficiente, ela tem baixa precisão, como a gente diria tecnicamente. Então, o erro padrão da média é um estimador da precisão da estimativa de uma média populacional. Então, se o erro padrão é pequeno, aquela estimativa que eu tenho da média ela é boa, ela é precisa. Se não, ela é imprecisa. O professor Pimentel Gomes, Frederico Pimentel Gomes, ele propõe uma medida relativa dessa variabilidade. Porque se eu tiver o erro padrão da média da precipitação é 10 e da média da temperatura 5, qual média foi estimada naquela amostra com mais precisão? Um está em graus Celsius, o outro está em milímetro. Não posso comparar. Então, o erro padrão também é uma medida de variabilidade absoluta. Não dá para comparar grandezas ou escalas muito diferentes. Então, não posso comparar. Então, o que eu poderia fazer? Calcular essa medida que o Pimentel Gomes chamou de índice de variabilidade, medida de variabilidade, eu chamei aqui no trabalho, índice de variação que ele chamou, e eu chamei aqui no meu livro, e portanto nas minhas aulas, de coeficiente de precisão. Então, o coeficiente de precisão é tipo CV, ele expressa o erro padrão em percentual da média. O CV expressa o desvio padrão em percentual da média. Aqui é o erro padrão, em vez de S, é o SX barra, que é o erro padrão. É isso aqui, S sobre a RGN. Lá, do CV é S sobre X bar. V100 para dar isso em porcentagem. Então, o erro padrão está na mesma unidade dos dados, a média também, então vai cancelar o coeficiente de precisão. CP é uma medida dimensional, bem simplesinho de calcular. Então, se eu calcular o CP da precipitação e o CP da temperatura, aí vai dar um resultado. O que for maior é menos preciso, o que for menor é mais preciso. Menor indica menor variabilidade das médias amostrais dentro do alvo, mais concentração em torno do centro. Então eu pego um único pontinho, qual a chance dele estar próximo do alvo se está tudo concentrado? Alta. Então eu tenho precisão alta. Então a estimativa é precisa. Se eu tenho um CP muito grande, um CP de 100%, então a chance de eu estimar uma média muito distante da média da população é grande, então a precisão é baixa. Todo estimador possui um erro padrão. Aqui nós apresentamos só o erro padrão da média, mas é a mesma ideia. O desvio padrão da distribuição amostral das estimativas daquele estimador em torno do parâmetro, né, na população de referência, o desvio padrão daquelas estimativas em todas as amostras possíveis, daquele estimador em torno do alvo, que é o seu parâmetro lá, é o erro padrão. Eu não vou falar sobre outros erros padrões, porque não interessa. O que interessa para nós é o erro padrão da média apenas, que é o S de x bar. E o CP, que é essa medida relativa. Então, se eu for comparar precisões, eu tenho que calcular o CP, se forem grandezas diferentes ou escalas diferentes, eu tenho que calcular o CP. Se não for, eu posso calcular diretamente pelo S de x bar. O menor valor é mais preciso. Então, a média é estimada com mais precisão, com S de x bar menor. Qual que é a diferença, então? Se eu quero comparar variabilidades dos indivíduos em torno da população, eu posso usar a amplitude, a variância, o sigma, se eu quero expressar a variabilidade em torno da média, de cada elemento da população ou da amostra. O desvio padrão. Se eu quero comparar a precisão da média, a variabilidade das médias amostrais em torno da média da população, eu posso usar o erro padrão ou o CP. Então, erro padrão e CP expressa a precisão da média. CV, as outras medidas, CV, variância, desvio padrão e amplitude medem a variabilidade do conjunto de dados em relação à média da população ou da amostra. Então, essas são as diferenças das medidas de dispersão. E as medidas de posição devem vir acompanhadas de uma medida de dispersão para a gente apresentar os resultados e ter o panorama, tipo aquele exemplo da carne. 40 quilos de consumo médio por habitante ano, com variação de 1%. 20 quilos no Brasil por habitante ano, com variação de 100%, CV de 100%. Então, isso refletiria um panorama de
como que é o consumo e qual que é a dispersão dele, e você faz uma radiografia perfeita disso. Obrigado, até a próxima aula, que é medidas descritivas da distribuição.